Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecer por mais esta bênção deste maravilhoso dia a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, ao grande Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, e àqueles abnegados mensageiros de Deus, que sempre vêm a este mundo físico, se deslocando a este mundo físico para nos auxiliar, ajudar e transmitir com muito amor e firmeza toda a segurança. Os denominados pretos velhos, pretas velhas, aquelas lindas e belas princesas doutrinárias, os majestosos cavaleiros, as lindas guias missionárias, os belos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje, aqui estamos mais uma vez, como é costume, todos os dias, como é costume, hoje para falarmos a influência dos espíritos no meio, dos espíritos no meio material. Salve Deus! Todos sabemos que o espírito ao separar-se do corpo, ele não se apresenta despido do seu envoltório, mas sim, ao contrário, tem uma forma própria que o individualiza. Desta forma, o seu perispírito é o seu envoltório. É o seu envoltório semi-material. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem. O corpo físico, a carne, a massa, tudo. O agente ou instrumento da sua ou da nossa atividade. O espírito encarnado, que somos nós, é a alma do corpo. E quando o deixa pela causa da morte, quando chegou a jornada ao fim, aquela faculdade do ser físico foi até onde nós pedimos. Se cumprimos ou não, isso já é outro caso. Mas a morte chegou. Então ele não sai desprovido de qualquer envoltório, porque todos eles, os espíritos, nos dizem que conservam a forma humana. E como tem espíritos que conservam a forma humana, em forma de apego, ainda por o que têm neste mundo físico. E então conservam a forma humana e com um certo efeito nos aparecem. É sobre essa mesma forma que nós, seres físicos, os reconhecemos. Um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um amigo, um familiar. Salve Deus, às vezes também nos aparece outros espíritos que nós não conhecemos de qualquer lado, mas que de alguma forma nos individualizaram e se individualizaram para chegar até nós por alguma forma, alguma sintonia ou vibração. E nós os reconhecemos, aqueles familiares, qualquer que seja o grau em que se encontrem,
em que se encontre aquele espírito, fazendo parte já do mundo espiritual. Ele está sempre revestido de um envoltório, ou seja, o perispírito, cuja natureza se exterioriza à medida que ele se purifica. Se purifica e se eleva na hierarquia espiritual. Desta forma, ao desencarnar, o espírito não tem consciência. O espírito, ao desencarnar, não tem consciência. E à medida da sua atuação, a sua perturbação que sente, porque todo o espírito sente perturbação nos momentos, nos dias que antecedem à sua partida do mundo físico. Tem que ser um espírito muito evoluído para não sentir qualquer apego ou perturbação. E dessa forma, a maioria sente uma perturbação que sente, que varia de intensidade conforme o tipo de vida que levava quando encarnado. Alguns têm por pouco tempo a ilusão de ainda estarem vivos na Terra, físicos, porque o perispírito se distende ou se contrai e se transforma em poucas palavras. Presta-se a todas as modificações. E segundo a vontade que dirige aquele espírito, e graças a essas propriedades do seu invólucro fluídico, que o espírito pode fazer-se reconhecer quando necessário, tomando exatamente a aparência que tinha na vida física e até mesmo com os mesmos defeitos que possam servir de sinais para o reconhecimento. Dessa forma podemos entender porque o espírito necessita de matéria para atuar sobre a matéria. Porque a ação, essa que é feita por meio de fluidos com todas as suas variáveis propriedades, em especial a expansibilidade, a penetrabilidade, e muitas das vezes pelo impulso da sua vontade e pelos conhecimentos adquiridos através das vidas sucessivas que o espírito age sobre a matéria nestes fenómenos. Porque todos nós já tivemos várias encarnações, várias. E então a causa preponderante é o espírito, e os seus fluidos são o seu instrumento. Salve Deus. E, por exemplo, se o espírito quiser mover, por exemplo, uma mesa, ele, espírito, irá envolver essa mesa com os fluidos e assim
preparada, o espírito a atrai e a conseguirá movimentar sobre a influência do seu próprio fluido, emitida pela sua vontade, por a sua natureza etérea. Dessa forma o espírito, propriamente dito, não pode agir sobre a matéria grosseira, sem intermédio, ou seja, sem aquele fluido, sem aquele liame que o liga à matéria. Esse fluido se chama perispírito e oferece a chave de todos os fenómenos espíritas, fenómenos materiais, e através do seu perispírito, que o espírito manipula o fluido universal, misturando muitas das vezes o fluido animal do médio com o fluido universal do espírito. Então, temos um pouco da natureza humana e um pouco da natureza espiritual, formando um só elemento intermediário, impregnada a mesa ou o que quer que seja com esse elemento, que é o fluido material que se liga à madeira e o fluido espiritual que fica ligado ao pensamento do espírito. Desta forma, o médium, mestre Sol, mestre Lua, não importa, o médium colabora, portanto, doando os seus fluidos mais densos que a emissão do fluido animalizada, que pode ser mais ou menos abundante, e a sua combinação o mais ou menos fácil, e daí os médiuns mais ou menos possantes. Então, esclarecem os espíritos que há pessoas inteiramente refratárias, outras em que a combinação só se verifica pelo esforço da sua própria vontade. E outras, enfim, em que se dá tão natural e facilmente que nem a percebem, servindo sempre de instrumento, sem saberem as pessoas, muitas das vezes ditas elétricas, tiram de si o mesmo fluido necessário à produção dos fenómenos e podem, desta forma, agir sem o auxílio dos espíritos. Não são propriamente médiuns. Médiuns no sentido exato da palavra, mas pode ser também que um espírito os assista e aproveite as suas disposições naturais, acrescentaria ainda mais que todas estas pessoas agiriam como muitas das vezes os sonâmbulos, que podem atuar sem a colaboração dos espíritos. Desta forma, é importante considerar que esse fenómeno extingue-se com o fim da ação e até muitas vezes antes que a ação termine, quando a quantidade de fluido não for suficiente para animar o corpo sólido.
Estou-me aqui lembrando do espírito de André Luiz, inclusive. André Luiz, no livro, salvo erro, Evolução. Salvo erro, acho que é Evolução. Ou em Dois Mundos, a Evolução em Dois Mundos, que fala que cabe-nos assinalar desse modo que na essência toda a matéria é energia, tornada visível, e que toda a energia será a força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos. Propósitos da criação. A doutrina espírita vem explicar-nos o motivo, muitas das vezes, das manifestações sobre a matéria de forma até lógica e racional, deixando desaparecer qualquer coisa de sobrenatural, fantástico, maravilhoso. Desta forma, dando lugar à realidade das leis naturais que funcionam naturalmente. Vejamos então as principais ações, por exemplo, dos espíritos sobre a matéria. No plano físico, no planeta terrestre, no planeta Terra, no plano dos encarnados. Primeiro, imprime uma vitalidade ao corpo, sustentando a sua organização como um instrumento de ação em qualquer nível da sua fase evolutiva. Porém, se é certo que o espírito sustenta a matéria, é também certo que a matéria animalizada lhe auxilia no desenvolvimento. São exemplos, entre muitos outros. A absorção, a assimilação de fluidos ou a transmissão do seu fluido vital para outro indivíduo. Segundo, muitas das vezes irradia as próprias características em razão da corrente mental que nasce das profundezas da nossa alma, formando ao seu redor um campo áurico específico ou uma barreira de forças eletromagnéticas onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação, e toda essa associação é interdependência e influência recíproca. Mais uma vez, no livro de André Luiz, nos domínios da mediunidade, ele cria formas de pensamentos ou imagens modelos ou moldes, ao pensar, arrojando-as para fora de si através da atmosfera psíquica que lhe caracteriza a presença. Desta forma, produz os fenómenos físicos ou melhor, os efeitos físicos, manipulando os fluidos retirados do médium. E é necessário lembrar também que os espíritos superiores não se ocupam em produzir esses efeitos. Eles possuem
a força moral e quando necessitam provocar esses efeitos físicos, eles única e exclusivamente se servem dos espíritos inferiores, como nós homens, neste plano físico, se servem de um funcionário, um carregador, um trabalhador. Dessa forma, a densidade do perispírito varia de acordo com a natureza dos mundos. E segundo os indivíduos, nos seres moralmente adiantados é mais subtil e nos inferiores é mais próxima da matéria, porque essa densidade do perispírito estabelece maior afinidade com a matéria e torna os espíritos menos evoluídos, mais aptos para as manifestações físicas e intervenções. Porque o nosso ectoplasma, ele é um fluido inerente dos espíritos encarnados. Em uma comparação bem subtil, é como um combustível que alimenta os dois mundos, onde um tipo de energia que o espírito possui para animar o corpo físico. E esta energia por si só é capaz de condensar-se, até mesmo tornando-se visível desde o fluido. Vemos a ocorrência das famosas secções de materialização, onde os espíritos utilizam o ectoplasma do o médium doador, para materializarem-se diante dos presentes. Há ainda os fenómenos naturais, como terremotos ou tempestades, que são causas que por vezes restabelecem o equilíbrio, mas também que podem ser obra de espíritos, seja por necessidade ou por reação a algum distúrbio no equilíbrio espiritual no planeta. Nós somos oriundos do mundo espiritual e acreditando sempre que a morte é uma realidade cotidiana. A nossa mente constatada, mais ela está sempre, porque a morte é uma incógnita no infinito. Pela morte o corpo volta a ser pó da terra e a alma, porém, por não ser corruptível, subsiste, continuando a viver num estado espiritual. Isto é, uma condição especial surge agora. Surge agora também o problema seguinte: se a alma continua a existir, para onde vai depois da morte? Da morte física. Porque na morte a alma por ser espiritual entra num campo metafísico super temporal, onde eternamente é irreversível e divino.
Desta forma, o homem é finito na carne física, quanto ao começo, mas eterno quanto à alma, à consciência, ao espírito, porque é ela que nos personaliza, individualiza e nos torna responsáveis além da alma. Como um princípio vital transforma continuamente a matéria, é evidente que a alma movida por Deus poderá ter um corpo novo, com a tal dita ressurreição, ou seja, uma nova vinda ao plano físico. Por isso, quando se fala na ressurreição, é a interpretação de uma nova vida, na vinda de novo, ter um novo corpo, mas não vamos ter uma nova alma, não vamos ter um novo espírito. O espírito é o mesmo, a consciência é a mesma, a alma é a mesma, só o que vamos ter é outro corpo. Então, poderiam os nossos corpos ressuscitar após a morte? O que é semeado aqui na terra? O que é semeado aqui na terra é um corpo animal, e o que ressuscita é um corpo espiritual. Dessa forma, o homem ressuscitará todo. É precisamente isto que reza, por exemplo, a história do tempo de Jesus divino e amado Mestre, os apóstolos. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Isto é a respeito dos casos de, muitas das vezes, possessão, em vez de muitas das vezes atribuí-las a factos extraterrenos. Busquemos primeiro as explicações naturais. Elas se encontram com frequência na parapsicologia e muitas das vezes na medicina e muitas das vezes na psicologia. Desta forma, tudo isso para tentar dizer que o mundo espiritual, os espíritos, todos os dias interferem na nossa vida, todos os dias interferem conosco, todos os dias esses espíritos que muitas das vezes ainda não se desapegaram da matéria, estão agarrados à matéria, habitando no mundo espiritual, continuam a visitar por várias formas, várias condições, o mundo físico. Desta forma, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, desejando a todos um lindo e fim de dia, com a bênção de Jesus divino e amado Mestre, de Deus Pai Todo-Poderoso, da Virgem Santíssima, do grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, e de todos os mensageiros de luz, espíritos amigos, espíritos que nos auxiliam de várias formas, de várias maneiras e condições. A todos desejo uma linda e abençoada noite. Salve Deus e graças a Deus.